Boa tarde. Acho que eu falei sem o microfone, vocês não tinham me visto. Talvez você ache uma grande surpresa o que eu tenho para mostrar para vocês. Mulheres, vocês conhecem este sapato? Claro, as mulheres conhecem. Esse sapato, durante muito tempo, ele foi minha inspiração para a minha liderança. Liderança de mulher. Durante muito tempo, eu tinha o sonho de ter esse sapato. Mas eu tinha condições financeiras para tê-lo. Mas eu não me achava confortável. Alguém imagina por que eu não me sentia confortável em ter um sapato do Christian Louboutin? Alguém imagina aqui? Eu não me sentia merecedora. Exatamente. E eu queria contar para vocês uma história. Vocês me permitem? Vocês gostam de história? Então, durante muito tempo, uma mulher, ela vivia cansada, exausta, humilhada. A única coisa que ela ouvia é: você não merece, você não merece. E ela vivia em depressão, até que um dia ela foi ao médico e descobriu que ela estava com diabetes. Quase 400 de diabetes. E o médico disse: você precisa tomar insulina. Ela falou: de jeito nenhum, eu me recuso. Ele falou: mas você está com 400. E ela disse: eu sou de família de diabéticas. A minha mãe era diabética, minhas irmãs são diabéticas. E eu não quero me aplicar insulina, porque eu não suporto ver minhas irmãs fazendo isso, e eu não vou permitir isso comigo. E aí ela disse para o médico: me dá 3 meses. E ele disse: não, você está com quase 400, você precisa tomar insulina. E ela falou: então me dá 30 dias. Eu preciso descobrir, tem alguma coisa que eu preciso descobrir, o que acontece. Eu não vou tomar insulina, mas o corpo dela gritava. O corpo dessa mulher gritava que não queria. E aí, o que ela falou? Então, eu quero 30 dias. Essa mulher saiu para estudar metafísica da saúde, física quântica, mecânica quântica, leu todos os livros da Louise Hay e descobriu qual era a causa metafísica da diabetes. Alguém aqui conhece qual é a causa metafísica da diabetes? Alguém conhece? Falta de docilidade na vida. Por isso que ela teve diabetes. E aí, o que ela fez? Ela começou a estudar e pôr em prática tudo que ela estava aprendendo. Foi se dar prazer, foi fazer uma série de coisas. E aí, com 30 dias, ela volta ao médico, abaixou um pouquinho. Isso sucessivamente durante 6 meses. Quando chegou no final de 6 meses, estava 91. Ou seja, ela estava completamente curada. Aí ela pensou: bom, se eu me curei, eu posso ajudar outras mulheres a se curarem. Porque ela entendeu, que foi o que a nossa colega já falou, o emocional, o mental. Ela trabalhou tudo isso. E ela estava completamente curada. Então ela falou: pô, eu posso ajudar? E foi o que ela fez. Ela caminhou por esse caminho. Agora, eu vou dizer para vocês, essa mulher, ela ficou casada há mais de 33 anos, sendo humilhada, porque ela casou com um cara judeu, e ela não era aceita pela família, por ela não ser judia. Então, essa humilhação que ela passou, essa coisa você não merece, é porque ela não era judia. Ela não percebeu isso antes de casar. Era uma falsidade muito grande, e quando ela teve contato com isso, ela falou: não, eu não vou continuar. E aí, vocês podem imaginar quem é esta mulher? Sou eu. Exatamente eu. Exatamente eu, que
nunca podia imaginar? E esse sapato, ele representou para mim a minha liderança, a minha liberdade. Metaforicamente, gente. Eu não sou tão supérflua assim, não. Mas eu precisava de alguma coisa para trazer de volta a minha alegria. E vocês podem imaginar? Agora eu vou contar um segredinho para vocês que eu nunca contei para ninguém. Vai ficar aqui só entre nós. Eu já atendi mais de 3.133 pessoas, sendo 90% mulheres. Qual é a dor maior da mulher? Coragem. E eu ajudei essas mulheres. Então, hoje eu estou aqui exatamente para isso, para contar para vocês que uma mulher 40 a mais, 50 a mais, não é o que a vida tirou de mim, mas o que a vida construiu dentro de mim. E liderança emocional é exatamente você. Começa aqui, nesse momento, em que você para de reagir ao mundo e passa a se posicionar diante dele. E quando você se posiciona, você é líder de si mesma. Você percebe que você já não é mais aquela mulher que tolera tudo dos outros. Talvez era essa mulher que eu me sentia, que eu precisava me sentir. Por isso que o sapato, ele representa isso para mim. Hoje, não precisa mais, mas eu precisava mostrar para vocês. Eu queria ser essa mulher. Eu não sabia como. E eu tinha condições, mas eu não me sentia merecedora, imagina? Aí, quando eu me separei, aí eu conquistei. Eu conquistei a minha liberdade, eu conquistei muita coisa. Gente, só uma coisa, o solado vermelho não é mais um detalhe, é uma declaração de poder. Eu precisava desse cara aqui, ó. Cada um tem um jeito de se colocar na vida. Mas ele foi a minha força. Eu tenho espiritualidade, eu tenho contato com extraterrestres, isso que a Lívia falou, eu vivencio muito no meu dia a dia. Mas depois, depois que eu me reconheci. E nessa posição de mulher corajosa, que eu me tornei, porque uma mulher corajosa não é aquela que fala alto, não é aquela que grita, não é aquela mulher seca, dura, não. É aquela mulher que reconhece que o poder dentro dela e ela começa a se sentir. Uma mulher corajosa não é uma mulher, ela, primeiro de tudo, ela coloca limites. Ela sabe sair da situação, ela sabe recomeçar. Ela sabe se empoderar. Ela aprende a dizer não. Ela sabe que não vai agradar a todos, como eu nunca agradei a todos. Mas eu me agrado primeiro. E aí você passa a se reconstruir. E quando você se reconstrói, é um poder tão grande. É um poder que você... No começo, você duvida de você, mas realmente você reconhece a beleza. Eu me amo. Eu não preciso ninguém me aplaudir, porque eu me aplaudo. Eu precisava, enquanto eu precisava de migalhas, atenção dos outros, a partir do momento que eu mudei, as pessoas passaram a me reconhecer. Mas eu não precisava mais do reconhecimento dos outros, porque eu já tinha meu autorreconhecimento. Então, aquilo que você tem dentro de você é o que você exala. E eu vou contar um segredo, outro segredinho para vocês. Eu tenho um capítulo do meu livro que fala exatamente sobre isso. Um capítulo inteiro. E tem outro detalhe. Se você está com dificuldade de descobrir o que está te travando, leia o meu livro. Porque ali você aprende a destravar. Você aprende a sentir o que é uma coragem. E é interessante. Agora, eu só queria pedir para vocês um minuto, que fechasse os olhos e sentisse aí dentro de você agora. Qual é a área da tua vida, qual é a parte do teu corpo que pede coragem? Sinta.
já veio. Então eu quero convidar você a olhar para essa resposta que você recebeu agora dentro de você. Coragem. E para finalizar, o Christian Louboutin é apenas uma metáfora. E eu quero dizer para você que a vida colabora com quem colabora consigo mesmo. Porque a partir do momento que eu passei a gostar de mim e reconhecer os meus valores, a vida ficou do meu lado. Excessivamente, a vida contribui com a gente. Mas é muito interessante você aprender a olhar para o seu mundo interior. O mundo interior revela tudo. Tudo. Quando você começa a sentir você. Nós não aprendemos. Porque nós, mulheres, muitas vezes, nós fazemos muito para os outros e esquecemos da gente. Talvez o que falta para você é você olhar mais para você. Sentir exatamente quem você é para você. Porque foi isso que eu fiz. Quando você toma essa consciência, você se empodera, você fica grande. Isso é uma coisa que ninguém tira de você. Ninguém tira. Qual é o seu Christian Louboutin? Talvez para você seja um carro, seja uma casa, uma joia. Para mim não era dinheiro, era minha liberdade. Era meu emocional que estava em jogo. Porque eu era chamada de louca pela família do meu marido. E eu reconheci que eu não sou, eu sou maravilhosa para mim. Reconheça, qual é o seu Christian Louboutin? É o seu carro, é sua joia, uma viagem talvez, te realiza tanto. E se você sentir dificuldade, conte comigo. Seja lá qual for o seu Christian Louboutin, que eu acho que você recebeu nesse momento, vá em busca dele. E se eu posso te ajudar, conte comigo. Muito obrigada.